Certo de hoje começando e nós vamos falar no programa de hoje sobre marketing digital. Quais as estratégias para impulsionar as vendas nos seus negócios? E aqui comigo para essa conversa eu recebo Jonatas Abbott, diretor, sócio também executivo da Dinamize. Jonatas, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sebastião. Prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Obrigado pela sua disponibilidade, por aceitar o nosso convite também. E, Jonatas, antes da gente dar sequência à nossa conversa, queria conhecer um pouquinho do seu trabalho, da sua trajetória e do trabalho que desenvolve também na Dinamize. A Dinamize completou 22 anos de vida no ano passado, né? Agora em julho vai completar 23 anos e nasceu exatamente no ano 2000, ali quando estava estourando aquela bolha.com, como uma agência digital. E eu e meu sócio Alan Luz compramos em 2005 66% dessa empresa e construímos um case aí único no mercado digital brasileiro, porque a gente saiu ali de um funcionário, né, quando a gente comprou, 23 clientes e R$16 mil de faturamento mês para chegar agora atendendo aí 12 mil marcas, né, no Brasil e mais 19 países, com 70 funcionários e 23 milhões de faturamento no ano passado, né? Então a gente construiu um case independente. A Dinamize provavelmente hoje é a maior empresa digital brasileira independente, né? Sem investimento, sem ter vendido nem parte nem todo da companhia, num case realmente empreendedor, né? Com foco muito na área de serviços e no que eu considero que é o verdadeiro diamante aí do mercado brasileiro, que é o PME, né? Esse mercado de pequenas e médias empresas, especialmente na área de serviços, é um mercado praticamente único no mundo hoje, o mercado brasileiro, né? Um mercado que é muito interessante, com mais de 10 milhões de empresas. Ótimo. Mas aí, qual é o trabalho exatamente que a Dinamize desenvolve? Que serviço vocês prestam? A Dinamize trabalha com uma ferramenta de automação de marketing digital, né? Muito baseada na distribuição de conteúdo por e-mail, SMS, WhatsApp. E é uma mídia, é uma plataforma, né? Um software que encurta a distância entre a empresa e o seu cliente, causando um grande impacto no faturamento, né? É muito importante, Sebastião, de destacar aqui o momento que a gente está vivendo também na internet, que é um momento de uma alta dependência das Big Techs, né? Especialmente depois da pandemia, isso se acentuou ainda mais, em que a gente tem uma concentração de audiência em 2 ou 3 grandes plataformas que acabam cobrando cada vez mais caro pelos seus anúncios e entregam cada vez menos conteúdo para menos gente, né? E aí é muito importante que as empresas compreendam que o futuro da internet passa por deter uma base própria de dados bem segmentada, que vai representar o veículo, a mídia própria da empresa, né? Então a gente não pode ficar dependente dessas plataformas apenas e precisamos construir uma base própria de dados e usar essa base, né? Se comunicar com essa base, ter uma ponte direta com o seu lead, com o seu cliente, de forma a não ficar hiperdependente das grandes mídias sociais. Como se caminha para isso, então, né? A base de dados é um ativo forte hoje na empresa, né? É tanto quanto o produto que ela produz, talvez, né? Mas de todos os dados que ela colhe do relacionamento, eu imagino, com o cliente. Mas aí, como fugir um pouco, ou pelo menos não criar essa dependência com as grandes plataformas, como você coloca, para que essa base de dados seja divulgada, enfim, para que o marketing também seja feito? Como é que é esse processo, então, para que as empresas, principalmente micro e pequenas, possam ganhar independência quando se fala de uso eficiente da ferramenta que a gente tem hoje, a ferramenta digital? Então é muito importante construir essa base de dados, né? Essa base de dados ela pode ser construída de várias formas diferentes. Por exemplo, quem tem ponto de venda, né? Seja o varejo, seja feiras e eventos, seja a própria sede da empresa, é muito importante captar esse dado, né? Então, informação sobre o nome, pelo menos o nome, o e-mail, o telefone, para iniciar um relacionamento, né? Ainda mais em tempos de Lei Geral de Proteção de Dados, é muito importante a gente ter a permissão desse destinatário para a gente se comunicar com ele e construir essa base, que é uma base justamente de quem já conhece a marca ou de quem já visitou o ponto de venda da marca, né? Uma outra forma é no próprio site da empresa, né?
ter ali um formulário, um pop-up no site, em que convide essa pessoa a se cadastrar. E aí é muito importante a gente destacar, Sebastião, o papel do e-mail, né? Que é uma mídia que é muito parecida com o rádio e com o cinema, vem recebendo aí tentativas de assassinato ao longo dos anos, né? Curiosamente, o e-mail é uma das tecnologias mais antigas da internet, mas ainda a mais robusta e a mais utilizada em termos de impacto, né? Para ter uma ideia, o e-mail marketing, quer dizer, se comunicar por e-mail com base de clientes, de assinantes, de leads, de parceiros, de canais, é o maior ROI do mercado americano, né? São $42 para cada dólar investido. E a gente percebeu na pandemia que no Reino Unido também esse ROI cresceu bastante, saltando de 32 libras para 42 libras por libra investida. Então, é muito importante a gente entender que o e-mail está longe de morrer e segue sendo uma mídia muito importante, né? É claro que o e-mail, ao longo dos anos, ele foi perdendo muita relevância em vários tipos de mensagens, né? Então, vamos lá em 99, 98, as pessoas namoravam por e-mail, né? E trocavam fotos por e-mail. O e-mail era praticamente a única mídia que existia. Ao longo desses 20, 22 anos, muitas mídias surgiram, as fotografias migraram para o Instagram, o namoro migrou para o Tinder e assim o e-mail foi perdendo muitos papéis de comunicação. Mas curiosamente ou paradoxalmente, quanto mais perdeu para outras mídias, melhor ele ficou mais limpo, né? E leis como a LGPD e outros mecanismos anti-spam do mundo também vêm transformando o e-mail numa mídia cada vez mais limpa e, portanto, mais relevante. Porque o e-mail representa hoje a vida séria da família, né? É a comunicação corporativa, quando a gente precisa guardar um contrato, precisa trocar alguma informação importante médica, né? O e-mail, ele representa essa mídia levada a sério, né? Onde a gente consegue se comunicar de forma muito corporativa, tanto para a família quanto para as empresas. E com isso, o e-mail marketing, que é essa comunicação por e-mail, acabou aumentando o seu resultado, como eu acabei de citar, do próprio retorno sobre investimento, né? O ROI do mercado americano e o ROI do mercado inglês, né? Então é importante a gente entender que é óbvio que a gente pode usar e deve o WhatsApp, deve usar SMS, né? Que são mídias que a gente também impactam o nosso destinatário, mas são mídias mais invasivas, né? E o e-mail continua sendo a mídia única no mundo hoje que representa então essa independência e com uma capacidade de envio, de relacionamento que é muito barata em relação ao WhatsApp, né? O WhatsApp é muito mais caro do que enviar e-mail, justamente porque o e-mail não é invasivo como o WhatsApp, como o SMS. Então, o e-mail se presta muito a uma comunicação com uma base maior, enquanto que o SMS e o WhatsApp se mostram muito bem como mídias complementares a esse trabalho por e-mail. E aí é um trabalho já mais de nicho, por exemplo, para um reenvio de comunicação, para uma comunicação mais certeira ali, por exemplo, a quem respondeu, quem clicou em alguma parte do e-mail do próprio site. Interessante essa visão. A gente vai levando aí pela facilidade de usar com outras mídias sociais e realmente no dia a dia meio que esquece os e-mails, né? Mas interessante ver ele com essa seriedade, como você coloca. Mas ainda assim, o e-mail marketing é uma estratégia diferente com o uso do e-mail, não é, né? Para isso, existem características diferentes também, né? Porque, sim, que bom que é uma ferramenta forte, que é um caminho forte o e-mail. Mas como, então, trabalhar o marketing com essa ferramenta? Que caminhos, que estratégia a gente tem que fazer usando o e-mail, então? Então, a gente pode construir réguas de relacionamento que vão acabar aumentando esse engajamento da base com a empresa, criando um relacionamento com a empresa. E essa automação que a gente fala justamente, ela está baseada, por exemplo, né? O cliente clicou ali num produto do site, ele automaticamente, a gente vai construir na ferramenta uma base de relacionamento. Então, a partir desse clique no site, ele vai automaticamente receber um e-mail ali de boas-vindas, por exemplo, que vai levar ele para outros produtos, né? E dependendo de onde ele clicar no e-mail, ele vai receber um segundo, um terceiro e assim por diante. Ou a gente pode construir até uma régua de relacionamento que inicia com SMS, né?
gente tem um case muito bacana que a gente fez com uma loja de moda jovem no Shopping Iguatemi de Porto Alegre, em que foi colocado um totem no meio da loja para captação de base de dados, né? E isso é uma experiência muito interessante, porque a gente conseguiu ali unir da arte ali o off com o online, né? O ponto de venda off ali com a internet. Então, a pessoa esbarrava ali caminhando pela loja desse totem que dizia: coloque aqui o seu e-mail, o seu nome, que você ganha um brinde, né? Ela digitava, mas o que ela não sabia é que naquele iPad que estava encaixado no totem tinha, na verdade, uma landing page com uma entrada para essa regra de relacionamento, né? Então a pessoa digitava ali o seu nome e e-mail e era convidada a apresentar, abrir o seu e-mail e apresentar no caixa para ganhar o seu brinde, né? E ao receber esse e-mail, na verdade, ao digitar esse e-mail no totem, ela recebia um SMS. Olha, você recebeu um e-mail importante, com uma promoção bacana. Ela abriu o e-mail, de boas-vindas com um código de barra que ela apresentava no caixa. Esse código é escaneado, ela ganha um brinde, né? Só que ela já entra nessa regra de relacionamento com um e-mail de boas-vindas. E aí, naquele e-mail, tem produtos, tem ofertas, né? Que dependendo de onde ela clicar, ela recebe um segundo, um terceiro. E aí existem regras de relacionamento que são montadas, que constroem um relacionamento por meses, né? Com dezenas de e-mails, SMS e interações com o próprio site que vão construindo essa relação de forma automática. Então, plataformas como a da Dinamize, que oferece essas regras automatizadas de relacionamento por e-mail, SMS e WhatsApp, representam uma economia de mão de obra, né? É uma automatização do relacionamento que acaba impactando, seja na venda online ou seja mesmo atraindo esse consumidor novamente para visitar a loja. Lembrando que o importante, né, sempre é vender, não necessariamente vender online. Não, interessante. E fideliza também, né, Jonatas? Que é um outro processo aí também, né? Jonatas, quero continuar nessa conversa para a gente falar um pouco mais da linguagem dentro dessas ferramentas também, né? Porque além da Lei Geral de Proteção de Dados, tem que, né, tomar cuidado com o dado que se usa, toda uma questão legal, mas também tem uma linguagem, talvez, de convencimento, de atração, que possa ser muito eficiente no trabalho, aí, no uso da ferramenta, tá certo? Mas nós vamos fazer um intervalo rapidinho, convido você para segurar comigo aqui, vamos tomar uma aguinha e a gente volta no próximo bloco com essa conversa então, tá bom? E convido você de casa também para continuar conosco aqui, que a gente volta já já com o Rumo Certo. De volta com o Rumo Certo, e hoje a gente está falando sobre marketing digital. Quais as estratégias para impulsionar as vendas aí nos seus negócios? Aí comigo para essa conversa, Jonatas Abbott, sócio e diretor executivo da Dinamize. Jonathan, retomamos a nossa conversa e aí você colocou para a gente a importância aí do e-mail marketing, né? Hoje nos relacionamentos, empresas consumidores também. E aí eu lhe pergunto, Jonatas, mas dentro disso, de uso dessa ferramenta, qual é a linguagem mais apropriada, ou diria mais eficiente, para que a mensagem chegue, seja eficiente e traga retorno para a empresa também? Sebastião, a tua pergunta é muito importante, tá? Muito importante, porque a gente não pode esquecer do e-mail e a gente tem que entender como fazer e-mail marketing, né? O e-mail, apesar de ser muito importante, é uma mídia muito agressiva. Quem está lendo e-mail está louco para deletar os e-mails, na verdade, e deixar apenas os importantes. Então, a forma como o ser humano lê e-mail é muito rápida e a decisão que ele toma é muito rápida também. Então, há 3 pontos muito importantes que eu destaco no uso do e-mail, que é o remetente, né? Ser um remetente claro, quem é que está enviando, porque justamente os olhos do leitor de e-mail, ele faz quem está me mandando, o título e os primeiros centímetros desse e-mail. Essas 3 coisas vão definir se esse e-mail vai ser deletado ou se ele vai ser lido. Então, portanto, é muito importante ser muito agressivo, muito rápido e usar muito a criatividade, né? Especialmente o título, que é um pedacinho tão pequeno ali do e-mail,
e tende a ser menosprezado, ele representa em torno de 40% da relevância para a abertura, a leitura desse e-mail, né? Então é muito importante de usar títulos criativos, né? Que digam, por exemplo, você não vai perder essa mensagem, você não vai perder essa oferta. Ou personalizar o título, que as ferramentas permitem uma personalização absurda, para que pareça que esse e-mail não é um e-mail em massa, e sim um e-mail pessoal, praticamente, né? Então, o e-mail pode ter ali, Sebastião, preparamos essa oferta para você. Então, tem que explorar o título do e-mail de forma a instigar, a fazer com que esse olhar, que é tão rápido, do remetente, título, dos primeiros centímetros e o botão delete, pare, né, no título, instigue o consumidor, e aí os primeiros centímetros complementam isso, né? Então, vou, por exemplo, citar uma maneira errada de fazer e-mail marketing, que é como se fazia nos anos 2000, né? Ou a agência ali ia lá e colava o panfleto, o flyer, dentro do e-mail e mandava para todo mundo, né, sem nenhum tipo de preparação, ou, que é muito comum, infelizmente até os dias de hoje, é construir uma peça de e-mail que segue uma linha tradicional de design, né, com uma introdução, um preâmbulo, né, depois vem ali alguma coisa, depois vai entrar no que mais interessa para fazer um grande fechamento, né. No e-mail marketing não é assim. Ele se assemelha muito mais às redes sociais, com uma imagem de grande impacto, né? Por exemplo, como você vai enviar mais de um e-mail por semana, provavelmente até um e-mail por dia, isso é possível de ser feito, desde que a gente construa um conteúdo relevante para uma base segmentada. Esse primeiro, o que as empresas costumavam fazer? Abrir com uma barra no e-mail com o logotipo da empresa, né? Isso é irrelevante, é perder tempo, né? Vamos supor que tu é uma pizzaria e a tua promoção do dia é a pizza margarita. Abriu o e-mail, a primeira coisa que tem que ter já é diretamente a foto da pizza margarita com o preço. Então, esses primeiros centímetros, eles se prestam justamente já para entregar o principal conteúdo desse e-mail, porque aí ele vai olhar para o remetente, vai olhar para o título e vai baixar o e-mail e já vai ver uma pizza ali, uma foto apetitosa. Então, se ele é um consumidor de pizza, você já está na tua base segmentada, que ele gosta de pizza, aquele e-mail vai ter um grande impacto, provavelmente gerando um clique. Certo, Jonatas. Muito interessante essa questão da personalização, né? O quanto isso pode dar resultados mais efetivos. Agora, imagino que seja um desafio e tanto, né? Ainda mais com novas tecnologias chegando aí, com novas ferramentas, né? Eu cito o ChatGPT, por exemplo, né? Onde, na minha visão, tem pouco de personalização, talvez. Como é que é o desafio, então, para personalizar, ao mesmo tempo que a gente tem ferramentas que fazem quase tudo sozinho? Na verdade, a nossa ferramenta, e a internet em geral, hoje os próprios sites também permitem um nível de personalização muito grande. Por isso que a segmentação é importante, né? É importante mandar produtos para barba, para um público masculino, né? Mandar produtos jovens, como moda teen e tal, para adolescentes, né? A gente saber segmentar e personalizar. E essas ferramentas como a nossa, elas permitem, além de tudo, que tu consiga personalizar o próprio assunto ali, como eu falei agora há pouco, né? Que é a pessoa pelo nome, e no texto do e-mail é possível fazer diversas personalizações em cima do cruzamento dos dados com o CRM da empresa, por exemplo, né? Mencionar a idade, localização, né? A geolocalização é uma coisa extremamente relevante. Então, personalizar é muito bacana. E é muito bacana também cruzar essas estratégias com as redes sociais, né? Uma boa estratégia hoje é justamente integrar uma comunicação que ela pode iniciar no Instagram, no Facebook e acabar no e-mail, começar no e-mail e no e-mail levar para a rede social da empresa e vice-versa, né? Captando a base de dados. Agora, por isso que eu volto a dizer, né? Inclusive para as redes sociais, a gente deter uma base de dados, explorar, entender bem essa base, enriquecer essa base com mais dados, de forma a poder segmentar e personalizar a comunicação, é algo extremamente relevante. E vou tocar num outro ponto aqui polêmico, viu, Sebastião, que essa questão da discussão da LGPD e muitas pessoas querendo discutir essa coisa de a gente o tempo inteiro ser escutado pelo celular, pelo Google, que vai acabar, se eu falo em jet ski com alguém numa conversa no WhatsApp, daqui a pouco vem um anúncio de jet ski, né? Jonatas, eu vou te falar que eu acho isso genial. Eu prefiro
que as marcas me mandem anúncios personalizados de assuntos dos quais os quais eu gosto, eu acompanho produtos que são afeitos ao que eu tenho no dia a dia. Então, por exemplo, hoje quando tu tá no Instagram, no Google, etc, e pesquisa alguma coisa, tu começa a ser inundado com Reels, com conteúdos, com vídeos que são ligados àquilo que tu está pesquisando, né? O Instagram, por exemplo, é muito inteligente nisso. Se tu começa a assistir mais vídeos de esportes, por exemplo, ele vai entregar cada vez mais conteúdo de esporte. Eu gosto dessa invasão, né? Na verdade, a gente sabe que há muitos anos, Sebastião, os nossos dados são públicos, né? O nosso CPF está em todas as farmácias, tá? A nossa base de dados está circulando o tempo inteiro, né? Então eu prefiro na internet que as marcas tenham o meu comportamento e me entreguem do que eu ser inundado por produtos que não me dizem respeito, né? Por anúncios, por vídeos que eu não gosto. Então eu acho que a personalização, além de ser um caminho sem volta, é muito benéfico para o consumidor, para que tu justamente vá às mídias e a tua navegação no dia a dia, porque a gente hoje não tem mais essa coisa de estar andando no trânsito ou estar andando dentro do YouTube, né? A nossa vida ela é já híbrida entre o digital e o offline, né? Imagina se tu pudesse andar nas avenidas com o teu carro e ver outdoors que apenas teriam anúncios de coisas que te dão prazer, que te dão interesse, né? E não ficar passando por outdoors de poluição que acabam ocupando o teu cérebro e trazendo até algum nível de estresse. Então, a internet possibilita que a gente tenha um caminho de conteúdo, de anúncios que nos são agradáveis. E isso é bom, essa personalização é boa acima de tudo. Não, claro, direciona, é inteligente, como você diz, né? Agora eu vejo uma palavra interessante aí no fundo, na sua parede, que fala de engajamento. E eu imagino que a eficiência também de um trabalho bem feito em marketing, seja da forma que for, ela exige engajamento, é de todo, né? Também a gente na evolução não tem mais separações de departamento dentro das empresas, né? É preciso que todo mundo entenda o propósito, né? O valor da marca e que isso chegue ao consumidor ou a outra empresa, ao fornecedor, de forma bem orgânica e bem completa, não é, Jonatas? Sim, sem dúvida. Agora me diga o seguinte, também vejo aí uma outra palavra que é o inbound, né? Que é e-mail inbound. Me fale um pouquinho o que é, o quanto ele é representativo também na comunicação. O termo inbound marketing surgiu lá em Boston, né, por meio da HubSpot, que é uma empresa americana que trabalha também muito com automação, com e-mail, e é um termo que se tornou muito popular no Brasil de 10 anos para cá, né? Ele é um termo interessante porque ele traz com ele uma estratégia de comunicação que é muito focada no conteúdo, né? E isso despertou para as marcas entenderem que não basta a gente ter produtos e vender produtos, mas tem que ensinar o consumidor a usar esse produto ou fornecer ao consumidor uma série de informações, de conteúdos. Por exemplo, as empresas trabalham com cosméticos, né, sobre saúde, melhor aplicação, componentes, né? Quem trabalha com esporte, com roupa fitness ou com equipamentos esportivos, bicicletas, academias, né? Trazer dicas de alimentação, de saúde, de boas práticas. Quem trabalha com fotografia, por exemplo, né? É muito comum hoje a gente ver conteúdos maravilhosos sobre melhores ângulos, como fotografar com celular, tipo de luz, né? Ficar a favor da luz do sol, a luz da janela. E o inbound marketing trouxe isso, né? O inbound marketing era muito baseado, está mudando um pouco isso, na estratégia de criar e-books, né? Ou seja, livros eletrônicos que traziam conteúdo e se atraía. Então era uma estratégia de atração de leads com o inbound marketing, né? O outbound é chamada aquela comunicação mais promocional, muito representada pela televendas, por exemplo, né? Que é o outbound, né? Para fora. E o inbound era muito atrair através do conteúdo. Então a gente oferece algum tipo de conteúdo em troca justamente do e-mail, do lead, da troca de comunicação com esse destinatário. Mas isso acabou se transformando também no entendimento das marcas de o quanto o conteúdo é importante. E aí a gente vê hoje as marcas produzindo vídeos, né, apenas com conteúdo que são publicados no YouTube, no próprio Instagram, no Facebook, ou no próprio site, no canal da empresa. E isso acaba dando um grande valor para a marca, dá o famoso engajamento.
porque as pessoas começam a perceber nas marcas não apenas a intenção de vender um produto, mas também a intenção de fornecer um conteúdo que auxilie o consumidor no uso do produto ou no seu dia a dia, ou ter uma vida mais saudável. E isso as marcas perceberam que é extremamente relevante e auxilia também o PME, né? É interessante ver como esse nicho de empresa consegue hoje produzir esse conteúdo e entender que muitas vezes esse vídeo com conteúdo no Instagram, por exemplo, não precisa ser uma grande produção hollywoodiana, mas sim uma produção que traga o valor que tem o conteúdo em si, né? A gente tem visto muito isso também no mercado imobiliário, com os corretores produzindo vídeos cada vez melhores, com conteúdos que auxiliam o produto. Muito bom isso, né? Aproxima muito mais, né? Cria uma atração e a fidelização, né? Às vezes é mais do que o produto em si mesmo, mais do que vender uma camisa, é vender a intenção que se tem, o que está por trás e outros valores que a gente tem na sociedade também, né? Como questões ambientais, por exemplo. Olha, foi uma aula aqui com você, Jonatas. Muito obrigado pela sua participação, por trocar ideia aqui com a gente, compartilhar tanto conhecimento. Fico muito feliz por isso. Volte sempre para a gente conversar mais vezes. Muito obrigado, um abraço grande para você. Obrigado, Sebastião. Foi um privilégio, viu? Um grande abraço. Muito bem. E muito obrigado a você que acompanhou o Rumo Certo com a gente hoje também. Eu volto no próximo programa. Um abraço grande e até mais.